Pessoal, o título do vídeo não é clickbait, a capa também não é clickbait. Esses ativos hoje, muito puxado pela queda na cotação, eles pagaram sim nos últimos 12 meses 20% ou mais. A gente tem um fundo mais conhecido que é o Urcão, o RPR11. Chegou a quase 25% de dividend yield nos últimos 12 meses. Na queda de dezembro ali, teve um fundo ali no mercado, por enquanto é um fundo, né? Até que não seja perdido novamente, se for perdido novamente. Mas o fato é que no final de dezembro, o Urcão ele chegou a 25% de yield nos últimos 12 meses, tamanha foi a queda na cotação do fundo. Aqui a gente tem um Quivo, um fundo de recebível de papel, né? Investe na dívida de outros fundos, investe no crédito, e puxado por essa queda aqui de 30% nos últimos 12 meses, o fundo pagou um yield de 20% nos últimos 12 meses. Então não é clickbait. Esses fundos eles estão aí hoje no mercado, tamanha foi a queda na cotação que a gente teve aí nesses últimos meses. Resultado disso é o aumento da nossa margem de segurança. É muito melhor comprar a 53, comprar a 57 do que comprar a quase 90. Tudo se resume a isso, tá? Margem de segurança. No fim, tudo se resume a margem de segurança. E aí algumas pessoas podem olhar e realmente muitas chegam a dizer isso e pensam de fato, então não compensa, né? Eu ganho 20%, mas eu perco 30%. E aí que tá o grande primeiro erro, porque renda variável, quando a gente fala de renda variável, a gente fala de longo prazo. Se você investe para um período de 1 ano, que a grande maioria das pessoas fazem, você tem 27% de chance de perder. Quando você investe por no mínimo 10 anos, as suas chances de perder já diminuem para 6%. Então veja como o tempo ele influencia muito. E as pessoas se enganam demais quando elas começam a investir em renda variável, porque elas veem que aquele ativo ele rende um pouquinho mais que a renda fixa, e elas entram na renda variável achando que elas estão de fato com uma mentalidade de longo prazo, mas a verdade é que a maioria não tá. Você vai precisar daquele dinheiro daqui a alguns meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, e aí muitas vezes você acaba sendo forçado a vender a sua posição em um momento de baixa. Você acaba sendo forçado muitas vezes a vender sua posição por um preço muito mais baixo do que aquele que você pode ter pago para comprar e para entrar no ativo. Então, muito cuidado, tenha em mente que o dinheiro que você põe em renda variável, ele é para um prazo longo, no mínimo 10, 15, 20 anos, no mínimo, tá bom? Para você não correr esse tipo de risco e realmente ver o seu patrimônio crescer no longo prazo e ter um rendimento acima do CDI. O CDI no Brasil, a renda fixa no Brasil, ele bate o IFIX e bate o IBOV, que são dois péssimos índices. Mas a renda fixa no Brasil, ela não bate boas empresas e ela não bate bons fundos imobiliários. E olha que a gente está falando aqui de um fundo imobiliário super comum, que todo mundo tem, todo mundo conhece, o HGLG11, um fundo de tijolo, e o Itaú, uma empresa super comum, maior banco brasileiro, maior banco da América Latina, que todo mundo tem e todo mundo conhece. Você pode ver que o CDI perde de lavada aqui para uma boa empresa e para um bom fundo imobiliário. E a gente está falando de dois ativos comuns que todo mundo tem. Nem estamos falando aqui daquele que mais performou, daquele que mais subiu, daquele que teve o melhor desempenho. Se a gente colocar uma VEG aqui, o CDI ele nem aparece no gráfico. Então, lembrem-se disso. CDI no Brasil ele bate sim o FIX e ele bate sim o IBOV, que são dois péssimos índices. Mas o CDI no Brasil ele não bate boas empresas, ele não bate bons fundos imobiliários. E é justamente aqui que a gente quer comprar, nesses momentos de crise, onde o mercado está em baixa, onde o mercado está nas mínimas históricas, é onde o pessimismo está generalizado, é onde todo mundo está falando mal, onde todo mundo está querendo sair do país, levar o seu dinheiro para os Estados Unidos, converter em dólar, investir em euro. É justamente nesses momentos que você tem que ter coragem para poder comprar, para aumentar a sua posição, para começar a montar a sua posição, porque é justamente aqui que o seu retorno ele vai ser fora da curva, ele vai ser acima da média. É justamente aqui que você vai ganhar mais que todo mundo, porque é nesses momentos que o seu retorno esperado, mesmo comprando o IFIX, ele está em média 20% contra o retorno de 10% do CDI. O pessimismo, as notícias ruins, elas sempre vão parecer mais convincentes. Se você abrir o noticiário e ver tudo de ruim que as pessoas falam, que os jornalistas falam, aquilo sempre vai parecer mais convincente do que as notícias boas. Isso é natureza humana, mas é justamente aqui que você tem que ter coragem e montar a posição. É aqui que você precisa ser inteligente
porque é nesses momentos que o seu retorno ele vai ser acima da média. Comprando em momentos de baixa, de fundo, de crise. E antes que você já saia abrindo sua boleta aí na sua corretora e comprando Kivo, comprando um RP11, deixa só eu mostrar para você um pouco a importância disso, a duration e a característica da carteira de cada um deles. O Kivo ele tem aqui 20%, ou seja, 1/5 da sua carteira em loteamento. É uma espécie de crédito muito difícil de se trabalhar, não é fácil, principalmente quando a gente fala de um fundo que investe em crédito. É diferente de você falar de um fundo que é especialista em loteamento. Existe uma diferença gigantesca aí. Então aqui a gente tem um fundo que tem a maior parte da sua carteira no residencial. Residencial, você pode imaginar prédios em São Paulo, residencial mesmo, apartamentos, é um tipo de crédito bom, muito melhor do que loteamento. E aí ele tem aqui uma certa diversificação e o crédito mais duvidoso aqui é multipropriedade e os FIIs de RF. De resto, a carteira do Kivo me agrada bastante, eu gosto bastante. Outra coisa que tem que ficar de olho aqui é a duration da carteira. Isso aqui significa a duração média da carteira, ou seja, todos aqueles créditos que estão dentro da carteira do Kivo, eles duram em média 3 anos. Ou seja, daqui 3 anos o fundo vai ter que procurar novas dívidas para ser um credor. E se a Selic tiver caído, esperamos que tenha caído daqui 3 anos, imagine, hoje a gente tem uma Selic de 12. Vamos falar que daqui 3 anos a Selic esteja de 6. O fundo não vai conseguir as mesmas taxas que ele consegue hoje, as taxas serão menores. Isso pode fazer com que o rendimento caia. Então tome muito cuidado em comprar um fundo olhando só para o seu dividend yield atual, principalmente quando a gente fala de um fundo de crédito. E aí trazendo aqui a carteira do Urca para vocês verem, o Urcão, conhecido popularmente, o RPR11. Aqui vocês podem ver que metade da carteira do fundo está em multipropriedade e loteamento. Isso aqui não é o fim do mundo, tá? Você pode ter esse fundo na sua carteira, mas ele não é para ser a base da sua carteira. Muitas pessoas sem conhecimento concentram a maior parte da sua carteira nesse tipo de fundo, que tem uma tese, que tem uma carteira mais arriscada. Loteamento é uma área muito difícil de se trabalhar, porque você precisa continuar injetando dinheiro no negócio para ele continuar funcionando e você depende das vendas do negócio, da boa evolução para continuar recebendo. Então veja que dificuldade que isso aqui pode gerar. O Urcão ele tem alguns loteamentos que estão com problemas e aí ele executa a garantia, ok, mas ele precisa vender, ele precisa repassar isso para alguém. E o Urca, ele não é um fundo especializado em loteamento, ele é um fundo de crédito que investe em loteamento. Então veja as particularidades que existem aqui dentro. É diferente de você pegar um fundo imobiliário especialista em loteamento. Um fundo especialista, ele vai ter um know-how, ele vai ter um conhecimento, uma bagagem técnica muito maior e uma facilidade muito maior, porque ele está na área dele. O Urca não. Ele é um fundo de crédito que investe em loteamento. Multipropriedade também. Talvez seja um crédito um pouco duvidoso, sim, tem ótimos retornos, mas tem as suas dificuldades e tem as suas particularidades. Isso não é o fim do mundo. É lógico que você pode ter esse tipo de fundo na sua carteira, mas tenha cuidado e lembre-se do seu gerenciamento de riscos sempre. Esse tipo de fundo ele é para ser aquela pimentinha, para aumentar um pouco o rendimento, mas nunca para ser a base da sua carteira. Isso aqui nunca pode ser mais que 10% da sua carteira. Nunca, tá? Lembre-se do seu gerenciamento de risco sempre e do que diria os grandes investidores de todos os tempos. Benjamin Graham, por exemplo, diz: o principal em investimento, o mais importante em investimento, é você proteger o principal com um retorno adequado. Então pare de olhar só para rendimento muitas vezes. A coisa mais importante que tem é você proteger o seu principal, tendo um retorno adequado. Lembre-se também que não existe ativo ruim, existe portfólio ruim. Você pode comprar esse tipo de ativo, com certeza, ele pode fazer parte da sua carteira, mas sempre respeitando o seu gerenciamento de risco. Próximo fundo que eu trago para vocês aqui é o Navit, um fundo que já é um hedge fund ou multi-estratégia. Ele possui uma liberdade muito maior para investir em uma série de ativos. Ele pode investir em ações até, em imóveis de forma direta, comprar mesmo imóvel para alugar. Esse tipo de fundo aqui ele pode fazer de tudo. Nos últimos 12 meses, muito puxado também pela queda na cotação, ele teve um yield médio de 22%. E voltando naquilo que a gente estava falando, tudo isso se resume em margem de segurança, né, pessoal? É muito melhor você comprar um ativo a 60, que você já estava de olho, do que comprar ele a 90. Uma coisa que tem que ficar de olho no Navit é o seu patrimônio, é muito pequeno, é um fundo muito pequeno, 47 milhões. E o lado ruim disso aqui é que qualquer erro do gestor, qualquer problema que o fundo possa ter, ele é muito mais sensível. Um fundo desse ele pode ser destruído da noite para o dia. É muito rápido, é muito fácil de acontecer esse tipo de destruição em um
um fundo pequeno, um fundo desse tamanho, coisa que não acontece da noite pro dia, um fundo grande como o HGLG11, o XPML, fundos com mais de 1 bilhão, 2, 3 bilhões de reais de valor de patrimônio. Esse tipo de fundo grande, ele não é destruído da noite pro dia, mesmo que o gestor cometa um erro atrás do outro. Então esse é um ponto de atenção para o Navit, seu patrimônio muito pequeno. Você vê aqui que o Navit, desde 2020 aqui, ele investia basicamente em ações, cotas de outros fundos de tijolo e FOFs. FOFs são fundos que investem em outros fundos. Então você vê que 85% da carteira dele estava nesse tipo de investimento. De lá para cá, ele aumentou bastante a concentração em crédito, né? Hoje mais da metade da carteira do fundo está em crédito diretamente falando, CRIs, e cotas de outros FIIs que investem em CRIs. Então você vê que hoje o fundo ele tem uma diversificação muito maior na sua carteira. Outra coisa que a gente tem que ficar esperto aqui, a gente tem os dividendos por ano do Navit, então 2021, 22, 23, 24. Quando você vê distribuições grandes assim, isso aqui pode ser efeito não recorrente, de repente algum giro bem sucedido do gestor, alguma operação muito bem sucedida. E quando a gente fala de não recorrente, é sempre bom a gente filtrar esse tipo de resultado para ter um rendimento mais próximo da média, que se assemelhe melhor à realidade, tá bom? Isso aqui é gerenciamento de risco também. E aí, para finalizar, eu trouxe aqui o KNHF para vocês, um fundo muito respeitado, muito conceituado. Vocês já podem ver que o retorno dele é bem menor, 14%, mesmo assim um retorno muito alto, né? Um fundo que saiu lá de quase R$ 100 e hoje é negociado a 76, acumulando queda de mais de 20%. Quando a gente fala de Kinea, que é um braço dentro do Itaú, é uma gestora muito conceituada, tende a entregar um ótimo trabalho e as pessoas não dão a devida importância para isso, tá? A gestora é muito importante, uma gestora bem conceituada, uma gestora experiente que sabe o que está fazendo. Quando a gente fala de Kinea, a gente fala de uma referência no setor, tá? E aí você já vê aqui o patrimônio do fundo é quase 2 bilhões de reais. Aí você já vê a diferença de tamanho desse fundo aqui, né? Só a diferença de valor de desconto do valor de mercado para o valor patrimonial, a gente tem aqui quase 400 milhões de reais, ou seja, a gente tem quase 10 Navits só na diferença entre o valor de mercado e de patrimônio, né? Perceba a diferença de tamanho aqui entre um fundo e outro. Se a gente vem aqui para a carteira do KNHF11, ele possui 2 imóveis físicos, sendo que só o São Luís, na Avenida Juscelino Kubitschek, em São Paulo, tem um valor de quase 300 milhões de reais, ou seja, só um imóvel dentro da carteira do KNHF11 já equivale a 5 Navits 11 inteiros. Não para por aí, a gente tem aqui também a carteira de FIIs dentro do KNHF11, onde a primeira posição aqui, o BRC11, possui um saldo de 43 milhões, e aí a gente continua até lá embaixo. E aí a gente também tem os CRIs aqui, que o fundo investe de forma direta, cada um com seu respectivo saldo, as taxas, né? Então você vê como ele é um fundo muito mais diversificado, com uma carteira muito maior, né? Uma gestora que é referência no assunto. Tudo isso se traduz, sim, a um dividend yield menor, porque é um fundo muito mais seguro. Mesmo assim, é um fundo que caiu bastante também nos últimos 12 meses, mas esse tipo de fundo aqui, ele já é um fundo totalmente diferente no sentido de segurança. Esse é o tipo de fundo que você vai comprar, vai manter na sua carteira e vai carregar por muitos anos, despreocupado. É aquele fundo que vai te dar aquele sono tranquilo, que você não vai ficar preocupado em um momento de crise. Tem uma ótima gestora, possui uma excelente carteira, um patrimônio gigantesco de quase 2 bilhões de reais. Então esse é o tipo de fundo para formar a base da sua carteira. É com esse tipo de fundo que depois você vai vir colocando outros fundos menores, um pouco mais arriscados, e é assim que se constrói a carteira, do mais seguro para o menos seguro, falando de uma forma bem didática, tá? Lembre-se sempre que o CDI ele bate sim o IBOV, bate o IFIX, que são dois péssimos índices, mas o CDI ele não bate boas empresas e ele não bate bons fundos imobiliários, tá bom? E aqui a gente fala, né, de um fundo super comum e uma empresa super comum. Lembre-se também que o prazo de renda variável é acima de 10 anos, no mínimo. Você não pode ficar se enganando, achando que você está investindo por longo prazo quando você não está. E não se acovarde em momentos de crise, em momentos de baixa, em momentos de pessimismo, porque é justamente aqui que você precisa ter coragem e é justamente aqui que o seu retorno ele vai ser muito acima da média. Se você gostou dessa análise, considere se inscrever no canal e deixar o seu joinha. Deixe nos comentários a próxima empresa que você quer ver ou fundo imobiliário que você quer ver por aqui. A gente se vê no próximo vídeo.